Lição de número 1. O início de tudo. Gênesis capítulo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. O livro de Gênesis tem sua autoria pela tradição judaica a Moisés, e a data de compilação dele é cerca de 1500 anos antes de Cristo. Os temas principais são a criação do universo, a criação e a queda da humanidade, o dilúvio, a construção da Torre de Babel, a formação da nação de Israel, a chegada dos israelitas ao Egito. O alvo principal é mostrar que Deus criou o universo e permanece ativo e envolvido no mundo, escolhendo a parceria com o mundo para criar a história humana. A verdade prática da lição vai dizer que o mundo não é obra do acaso, nem de um poder impessoal. Deus é o seu Criador, trazendo para a gente a afirmação de que Elohim, o nosso Deus, o Deus que cria as coisas do inexistente, é o Criador de todas as coisas. Um ponto importante para os objetivos de Gênesis é que o livro de Gênesis é para a Bíblia o que os alicerces são para uma casa, ou seja, uma das estruturas principais. Não tem como ter uma teologia sistemática de forma geral se não tivermos um bom entendimento acerca do livro de Gênesis. O primeiro ponto vai tratar sobre mostrar a origem das coisas, ou seja, essa é uma gênese dos céus e da terra, quando foram criados e quando o Senhor Deus os criou. Perceba que o nome hebraico do livro deriva de sua primeira palavra, Bereshit, ou seja, no princípio, mas em cima de uma tradução mais fiel ao original, diríamos em um princípio, Reshit, princípio, em um. Gênesis vem do grego genésios, ou significa nascimento, ou início. Vou além disso, a fonte de todas as coisas. O segundo ponto vai tratar de reorientar a visão de mundo. Observa que após Moisés sair com o povo do cativeiro, eles precisavam ser instruídos no caminho de Deus. Então devemos lembrar que Israel viveu em média 470 anos como escravo numa nação pagã. E observe o detalhe que 200 anos após a conexão de Moisés com o Egito, 200 anos o povo viveu muito bem. Só que 270 anos o povo viveu totalmente escravo, sofrido. Só que Deus tem essa preocupação em acoplar os 470 anos. Sabe por quê? Porque há momentos em que o diabo, o inimigo, ele nos escraviza, embora nós achamos ou entendemos que estamos vivendo numa boa. Porque no início, no começo das coisas, ele sempre até nos dá coisas boas. Mas sendo que lá atrás o inimigo sempre vai querer algum troca e vai nos oprimir, nos apertar, nos afrontar. E, se não estivermos atentos para aquilo que Deus deseja de nós, iremos ficar pelo caminho. O livro de Gênesis não possui uma linguagem científica, pois ele trata-se de uma revelação divina. Mas isso não significa que, evidentemente, que ele foi contra ou contrário à ciência. Como já foi dito, a ciência, evidentemente, ela estabelece, ela está conectada, alinhada com a Bíblia. Corretamente interpretada, nunca se contradizem, pois possuem o mesmo autor, ou seja, quem criou a ciência foi Deus, quem criou todas as coisas foi Deus, toda a obra da criação passou pelas mãos de Deus. O livro de Gênesis também vai nos mostrar a razão de certas leis, mas afinal de contas, por que a lei nos foi dada? A lei ela foi ordenada por causa das transgressões, isso está muito claro lá em Gálatas capítulo 3, verso 19. Ela foi ordenada por causa das nossas transgressões, até que viesse a posteridade a quem a promessa tinha sido feita, e foi posta pelos anjos e não à mão de um mediador. Gálatas 3,19. Aí você pode perguntar, mas transgrediu o quê? Que tipo de transgressão? A transgressão foi quebrar os princípios, porque os princípios eles existiam antes da lei. Então Deus não começou a criar uma lei. Deus começou com a sua criação gerar princípios. E que princípio era esse? Era o princípio de relacionamento. Deus nunca teve um plano de criar leis por imposição, mas sempre foi um princípio de relacionamento com o homem, desde o jardim. A respeito do Criador, tem alguns pontos interessantes, que o primeiro é que ele é autoexistente, ou seja, Deus sempre pré-existiu, né? Ao contrário da criação, ele não teve um início.
Como diz com clareza no Salmo 90, antes nasceram os montes e antes de criar todas as luzes do mundo, da eternidade à eternidade, tu és Deus. Ele é transcendente, né? Ele coloca-se por terra, então, aí de fato, toda a ideia de panteísmo. Esse panteísmo é uma ideia filosófica, teórica, de que Deus é tudo, Deus é água, Deus é mata, Deus é pedra, e isso não tem nada com relação de forma teológica com a Bíblia, e também quebra-se também as pernas do politeísmo, que são vários deuses. Há uma confusão em relação à triunidade de Deus, né? Eu prefiro esse conceito triunidade, porque vai dar uma diferença em relação à trindade, que trindade vai dar a ideia de três deuses, e isso dá também uma base para o politeísmo vir trazer algum tipo de justificativa. Então eu prefiro triunidade de Deus. São três pessoas distintas que formam um só Deus. Ele é todo poderoso. Em um princípio criou Deus, Bereshit bara Elohim, criou Deus os céus, Shamayim, e a terra. Só Deus tem esse atributo de criar, barar, criar do inexistente. Só Deus tem esse atributo. O homem até cria de algo que já foi gerado, mas Deus lhe cria algo do inexistente. O terceiro ponto vai falar sobre a criação. Ou seja, a criação é perfeita demais para ser fruto do acaso ou de uma simples explosão. Até concordo que o conceito da palavra bará, que é criar, usada no contexto bíblico original, é um ato que só Deus faz. É o ato de trazer à existência instantaneamente alguma coisa, alguma força ou algum espírito que não existia dentro daquele universo. Então a palavra bará se refere a trazer a existência a partir do nada absoluto. Então nada existia. Perceba que a comunidade científica ele sempre se refere ao ato da criação como um Big Bang, e por muito tempo a gente acaba que confundindo esse conceito. Ou seja, ambos são atos idênticos, mas são descritos de formas diversas, distintas. Uma maneira de combiná-los seria chamar o início do universo de o Big Bang da criação, ou em português, a grande explosão da criação. O porquê dessa afirmação é que até mesmo o conceito de dínamos, que é uma explosão reacional de Deus, é Deus agindo através da sua palavra, o ato de liberar o bará, algo que não existia e Deus trazer existência, é muito provável que houve uma explosão cósmica. A palavra de Deus, a liberação da palavra de Deus gera uma explosão. Então, a teoria do Big Bang faz muito sentido quando eu trago ela de forma conectada com a palavra de Deus. Ou seja, Deus liberou a palavra e haja, vai Elohim, luz, e houve a explosão. É porque a gente romantiza muito aquilo que Deus faz, aquilo que a Bíblia declara, mas nem sempre tem esse romance todo. Então é muito provável que houve sim uma explosão cósmica a partir do momento que Deus liberou a sua palavra. Gênesis 1, verso 2 diz que a terra estava sem forma e vazia, e as trevas estavam sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia ou pairava sobre a face das águas. Nas traduções tradicionais, se torna um pouco difícil a gente entender a coerência da frase a terra estava sem forma e vazia. Mas para que haja um espaço vazio, é necessário primeiramente que haja uma forma. Então, a partir de uma forma definida, podemos então precisar se a mesma está cheia ou vazia. Como a terra poderia estar vazia se ela ainda nem possui uma forma? Por isso a necessidade de recorrer sempre a alguns materiais anexos, de preferência ao texto original no hebraico, para tirar essa contradição que não existe. Então as traduções mais tradicionais ficam um pouco confusas, mas claro, é para melhorar o nosso entendimento. Para quem é amante da palavra de Deus, sempre vai buscar o pré-sal, a profundidade daquilo que Deus quer de nós. A palavra pairava é usado em outro trecho para descrever uma águia pairando sobre o seu ninho, batendo as suas asas para despertar os seus filhotes. Essa referência está em Deuteronômio 32:11. Então, dentro desse mesmo contexto em Gênesis, vemos que o Espírito de Deus pairava sobre a terra, ou seja, despertando para trazer vida à existência.
o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Observe a palavra maim, que significa águas. Ela no hebraico está no plural. E essa frase inicial gera um desenvolvimento no universo. Pode significar água, conforme conhecemos, como também pode significar o material através do qual todo o universo é feito, ou seja, a água, pois a água é encontrada em toda a extensão da Terra. A palavra céus, que é shi é céus. A palavra céus ou chamai, chamai, conforme lemos em Gênesis capítulo 1, verso 1, quando Deus criou os céus e a terra, é uma frase composta. Shan, shi, existem, e maim, águas. Então a palavra céus, de fato, significa existem águas. Mas descobertas científicas vieram de encontro com o texto bíblico, confirmando que existe água nos céus, ou seja, em todo o universo. Isso pode ser um pouco confuso, mas quando você pega a profundidade de um texto mais original e científico, você vai descobrir que tem muita coisa linda, pelo poder da palavra. E viu Deus que a luz era boa, e separou Deus a luz das trevas. O maior propósito da luz era trazer vida à existência. Esse é o bohu, que te chama no hebraico, e o potencial de desenvolvimento intrínseco da criação mencionado em Gênesis 1, 2. Isso é, dentro da luz da criação já existia um potencial para a vida. No Salmo 36:10 a gente lê: pois em ti está a fonte da vida, na tua luz vemos a luz. Então, por meio desse versículo, a gente descobre que a vida e a luz são intimamente interligadas. Essa ligação ela pode ser a razão pelo qual o verso de Gênesis diz que Deus viu que a luz era boa. E essa luz é a sabedoria, é Cristo, que era um mistério oculto ainda guardado no seio do Pai, que haria de ser revelado no Novo Testamento.